E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Juízes, leremos o capítulo 12. Agora o principal, Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, e que eu, minha esposa, nossos familiares, possamos verdadeiramente dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Possamos ser instrumento do Senhor para que mais pessoas acessem a tua palavra, Senhor, e conhecendo-a, se faça na vida dessas pessoas conforme a tua vontade. Tudo isso te pedimos em um nome do Senhor, gratos em um nome do teu Filho unigênito, Salvador nosso. Amém. Bem, temos no capítulo 12, 15 versículos, e diz no versículo 1 em diante. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zaflon e disseram a Jefté, por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse, eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos, porque, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim, e os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera, fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tornaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu efraimita? Se respondia, não, então lhe tornavam. Dize, pois, Shibolete, quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos, e morreu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele julgou a Israel Ibsã, de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. A estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou Israel Abidom, filho de Hilel, o Piratonita, 14º versículo do capítulo 12 de Juízes nos diz, tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. 15º e último versículo do capítulo 12 do livro de Juízes nos diz, então faleceu Abdom, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Bem, por meio desses 15 versículos, nos fala o capítulo 12 sobre Jefté e a sua peleja contra os Efraimitas, e nos fala do versículo 8 ao 15 sobre os juízes Ibsã, Elon e Abidom. Sempre que temos a oportunidade de beber nas fontes da palavra do Senhor registrada na Bíblia Sagrada, temos a oportunidade de parar e refletir também principalmente sobre comportamento humano. É só observar do versículo 1
em diante acerca do que ocorria nesse momento na vida de Jefté. Ora, as impressões primeiras davam conta de que ele teve a escolha de combater contra os filhos de Amon sem buscar o auxílio de Efraim para ir consigo. Quando na realidade aqui fica claro que ele procurou ter esse apoio e lhe foi negado. E por força disso ainda quiseram o punir. Sempre existem circunstâncias na vida em que nos é proposto uma punição em algo que sequer buscamos imaginar passar a fazer. A interpretação humana está sempre lograda, em boa parte, ao erro, porque costuma ser medida com a régua daquele que analisa. Possamos então buscar estar sempre sendo medidos por aquele que é o único e verdadeiro juiz, aquele que possui a medida correta, Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Que possamos mais e mais buscar andar conforme a sua vontade, conforme o propósito dele para as nossas vidas, em meio ao seu mover, vivendo a felicidade plena de viver em meio ao seu amor, favor e poder. Sucesso. Deus continue a nos abençoar.